Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Para nós hoje é um motivo de alegria iniciarmos mais uma vez o estudo da lição de domingo. Hoje vamos tratar sobre o tema voltado para longanimidade, considerando que a expressão longanimidade ela tanto tem o significado de paciência quanto longânimo ou tardio em iras. Quando me vejo esse nome, esse título aqui, o Deus da paciência, subtende-se que o Deus da paciência, ou seja, aquele que tem paciência, mas só que quando se atribui a Deus essas expressões, essas características, devemos entender que aquilo não é o que Deus tem, mas é aquilo que Deus é, ou melhor dizendo, faz parte de sua natureza, faz parte do seu caráter. Deus, ele é longânimo, ele é paciente. Nós devemos ter a paciência, nós não somos adeptos a ela, porque não está inerente em nossa natureza. Isso é uma coisa que devemos ter ou buscar fora de nós. Lembra-se quando Deus estava com Moisés e Moisés pedindo para com que Deus se apresentasse diante dele? No capítulo 34 do livro de Êxodo e o verso 6, Moisés então ali diante de Deus, as palavras que você escuta são: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia, e aí vai se desenvolvendo o texto. Uma coisa que eu quero deixar aqui claro, e já falei para vocês aqui em outros vídeos, é que esse termo, essa expressão, alguns acreditam que foi Moisés falando com medo de morrer. Porém, aquela expressão era Deus revelando a Moisés quem ele era. Um Deus longânimo, paciente, bondoso, misericordioso, que tardio em iras. Então, assim, Deus está ali dizendo quem de fato ele é. E esse texto também está no livro de Números, capítulo 14 e o verso 18. Porém, em Números é uma confirmação de que aqui quem está de fato demonstrando quem é o próprio Deus. E só para confirmar, olha o que é que diz o livro chamado Patriarcas e Profetas, e aqui na página 329 diz assim: A divindade proclamou a respeito de si, dizendo: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência. Essa tradução que foi utilizada aqui, a expressão tardio em iras, é a mesma expressão que nós lemos aqui na versão atualizada chamada longanimidade ou longânimo. Logo aqui, quando o texto é tido com a expressão o Deus da paciência, é aquele que tem a paciência e que também concede a paciência. Ele tem por fazer parte de sua natureza. Logo, ele concede àquele que o precisa, àquele que necessita, àquele que o busca. E agora, baseado nesse texto de Romanos, eu queria ler com vocês esse texto aqui na Bíblia, na nova tradução transformadora, que é a NVT. O texto assim, deixa eu me ler para vocês do início do texto. Diz assim, ó: Nós, observe só o conselho de Paulo aos Romanos. Considerando que quando Paulo escreveu essa carta, ele não tinha ainda visitado os romanos. Há um comentário que chega a descrever que Paulo estava em Corinto quando escreveu essa carta aos romanos. Não se sabe ao certo, particularmente eu não consegui encontrar ainda quem é o autor de que construiu aquela igreja em Roma. E o próprio Paulo, quando toma conhecimento da condição que os romanos se encontravam, ele ali escreve uma carta e aí me interessa para todos eles, carta de motivação, de consciência em relação à condição que eles estavam para aquilo que Paulo queria que eles se tornassem. Observe comigo o texto do capítulo 15, o verso 1 em diante, diz assim, ó: Nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo, visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo, como dizem as Escrituras. Os insultos que ele sofreu, tudo aquilo que ele passou, essas coisas foram registrados na Bíblia há muito tempo, ou melhor, foram registrados, nos escritos há muito tempo, para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência, ânimo para mantermos a esperança. O verso 5. Que Deus, aquele que concedeu paciência e ânimo, nos ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Aqui Paulo aconselha de que ele, como uma pessoa que se encontrava em uma situação favorável em relação ao que ele estava passando, ele agora está dizendo aos que estão recebendo aquela carta que eles tivessem
paciência, que soubessem passar com firmeza aquela situação. Eu falei para vocês ontem que a paciência tem o sinônimo de perseverança, ou aquele que resiste com força, aquele que aguarda, mas não aguarda sem agir, mas é um aguardo que envolve um aguardo com ação. Ou seja, se você espera por algo, você tem que esperar aquilo baseado em oração, baseado em leitura da Bíblia, baseado em uma devoção particular. Lembra-se que quando um endemoniado, uma criança que está endemoniada, o seu pai levou os discípulos e eles não conseguiram fazer nada, levando em consideração que os discípulos já tinham feito milagres antes, mas aquele ali não conseguiu. Observe que nesse contexto, Jesus chega para aqueles discípulos e fala assim, olha, ele perguntou, por que nós não conseguimos expulsar esses demônios? Aí Jesus vai e responde, essa casta ou esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Nós não devemos pensar que uma vez que buscamos a Deus, estamos agora suficientes, estamos agora em uma condição tranquila. Não, irmãos, todos os dias a busca deve ser constante, o crescimento deve ser contínuo, deve ser andando, deve ser dando continuidade. Por isso que Paulo descreve, né? Andai no Espírito e de maneira nenhuma satisfarei as obras da carne. Aqueles que andam dão continuidade a uma obra que Cristo já começou. E eu aceitando o seu chamado e desenvolvo aquele que ele tem para nos conceder. E agora, para fechar aqui a lição de hoje, eu queria ler com vocês 2 salmos. Só que eu quero ler na versão Nova Bíblia Viva. Preste atenção, o que significa esperar agindo, esperar com algo, não simplesmente esperar de braços cruzados, mas esperar realizando algo. Aqui, no livro de Salmos, no capítulo 27 e o verso 14, o texto diz assim, Salmos 27 e o verso 14, espere pela ação do Senhor, seja valente e encha o seu coração de coragem. Observe só, o coração não deve estar vazio enquanto se espera. E aí ele finaliza dizendo, espere com confiança no Senhor. Não é simplesmente esperar sem ação, é uma espera com confiança. E a confiança exige algo que demonstre que nós de fato estamos confiando nele. O outro texto que está aqui é o capítulo 37 e o verso 7 do mesmo livro de Salmos. Olha só esse como ele é mais enfático. Descansa no Senhor. A tradução TEB, que é a tradução ecumênica da Bíblia, diz assim, espere junto ao Senhor. O que é que devemos fazer para estar junto de Cristo? O que é que devemos fazer para estar ao seu lado? Tem um hino que nós cantamos que diz assim, bem junto a Cristo eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz. Ó Salvador, dá-me paz e perdão. E aí repete. Então assim, esse pedido de estar bem junto a Cristo envolve uma confiança e uma ação. E aqui o texto diz assim no final, ó, descansa no Senhor, espere pacientemente pela sua ação. É a primeira parte do verso. E aqui, irmãos, nós entendemos que o nosso aguardar com Deus deve ser um aguardo com ação, um aguardo com realização. É que devemos fazer algo para contagiar aqueles que estão ao nosso redor, a fim de que possamos encorajá-los, a fim de que possamos externalizar o que Deus tem colocado em nosso coração e dessa maneira poder levar avante a obra de Deus. Lembre-se, Deus é o Deus da paciência, aquele que tem paciência, porém também aquele que concede paciência. E o do dá poderíamos também aplicar com dá com acento, né? O DA com acento, a letra A. Então assim, ele que dá, ele que fornece. Embora o texto fale assim, o Deus dá sabedoria, aquele que tem sabedoria. E aqui, de forma especial, é aquele que exerce, porque ele é a própria natureza da paciência. Oremos ao Senhor para que ele nos encha com seu Espírito e que saibamos aguardá-lo com ação. Querido Pai Celestial, nos ajuda, Senhor, a sempre esperarmos em Ti com orações, com confiança ao lermos a Tua Palavra e ao vermos as promessas que o Senhor realizou no passado para os Teus filhos, que possamos ser alicerçados com as mesmas esperanças, de maneira que, ao ver eles aguardando, como é dito no livro de Tiago, no capítulo 5 e o verso 11, que Jó, ele aguardou toda aquela situação e foi chamado do homem paciente. E a sua paciência envolveu uma reflexão da sua vida para com Deus. Que assim sejamos também. Nos dá, querido Pai, um bom restante de dia, nos enche com a Tua esperança e, acima de tudo, nos faz aguardar as Tuas promessas, mas agindo de maneira que possamos crescer em nosso aguardo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, um ótimo estudo e até amanhã,
com a nossa lição de segunda-feira, com a presença e com a graça de Cristo. Deus abençoe você.